Você imagina você vender sua propriedade, não deixar nada para o seu filho? Mas havia muita briga, gente. A gente vê na história de pessoas que se revoltavam com o pai, porque no momento do túmulo, o bispo ia lá com um papel dizendo: olha, se você passar a sua casa, tudo os seus bens para cá, você vai ser salvo. E aquilo atormentava, ele acreditava, porque um tormento. Né? Não se pregava sobre salvação, não se falava. Não era a preocupação da igreja falar como a pessoa seria salva. A preocupação da igreja era só de falar que ela era a detentora de condicionar a salvação, não. Então, o mundo medieval viveu umas trevas. É por isso que nós chamamos o período das trevas, por conta disso. Por conta da espiritualidade, por conta também não se produziu nada, né? Tudo que se produzia na ciência, na química, na medicina, as pessoas eram mortas por isso. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Glorificast. No episódio de hoje, nós vamos tratar o tema da Reforma Protestante. Eu sou a Késia. Eu sou o Vinícius. Eu sou a Maísa. Eu sou o Pedro. E hoje a gente está com um convidado muito especial, o pastor Sidney. Pastor, conte um pouquinho sobre o senhor. Primeiramente, eu quero agradecer a vocês pela oportunidade, pelo privilégio. Muito bacana o trabalho que vocês estão fazendo, né? Eu acompanho em casa com a minha família lá, a gente dá risada também, tá? Vocês têm levado os ensinos da Palavra de Deus, as diferentes questões, né, que nós temos, as dúvidas com respeito à Bíblia, de uma forma divertida, numa linguagem jovem. Isso é muito importante, isso é muito lindo. Então, eu me sinto honrado de estar aqui. Obrigado pelo privilégio que vocês nos concedem estarmos aqui. Bem, eu sou o pastor Sidney, tá? Como todos conhecem, eu sou pastor auxiliar aqui, eu tenho a honra de auxiliar aqui na sede ao pastor Calismundo, nosso pastor presidente, tá? Eu sou casado com a irmã Luciane, tá? Há 29 anos, vai fazer agora em novembro, e tenho 2 filhos, o Arthur, que vocês conhecem, e a Ludmila, de 15 anos, né, que vocês também conhecem. Aqui na sede eu sou o coordenador geral do PPO, que é o Programa de Preparação de Obreiros, que é um programa da igreja que prepara obreiros para toda a igreja agora. Nós já preparamos mais de 500 obreiros em todo o nosso campo, né? Todo ano tem essa edição. E agora surgiu um novo PPO infanto-juvenil, que agora forma líderes de crianças e adolescentes, também um novo nicho, né, que o pastor pediu para que nós atuássemos. Então, na formação de obreiros e liderança, a gente trabalha aqui na sede. E há 5 anos eu sou professor da FAETAD, que é a Faculdade de Teologia da ETAD, do curso de bacharelado aqui da nossa sede. Na vida secular, eu sou professor de história mesmo, sou professor de geografia e de filosofia, eu tenho formação nessas 3 áreas, né? E eu gosto muito, né, de trabalhar nisso. Inclusive, tem uma aluna aqui presente, né, entre nós aqui, da nossa escola ali. E vai ser um bate-papo legal. Eu me sinto honrado mesmo de estar aqui com vocês. Amém, pastor. E, pastor, eu acho legal a gente falar desse tema porque, por exemplo, por mim, assim, eu vou falar por mim, eu ouvi mais sobre a Reforma Protestante em aula de história na escola mesmo do que na própria igreja. E eu acho que é muito importante, né, para nós, a Reforma Protestante. Então, se o senhor já puder falar para a gente o que é a Reforma Protestante. Então, a Reforma Protestante, infelizmente, na igreja, muita gente não conhece mesmo. Não precisa ser professor de história ou teólogo. Graças a Deus que a teologia, que é uma coisa que o pastor nosso tem investido muito na nossa igreja, ela traz essa disciplina, né, tanto no básico, no médio e agora no bacharelado. Então, as pessoas acabam conhecendo um pouco da sua história, das suas raízes. E por que nós estamos aqui? Porque nós chegamos aqui, né? A Reforma Protestante, se você perguntar para o professor de história, ele vai falar que é um cisma da Igreja Católica criada por um monge descontente com as práticas da igreja. Simplesmente isso, como o professor de história vai ensinar na escola secular. Para nós, cristãos, protestantes, é muito mais que isso. A Reforma Protestante foi o retorno da igreja às raízes bíblicas, às raízes cristãs. É o retorno da igreja a principal era, lá no começo, né, como ela foi feita na era apostólica. Tá? Esse é o resumo da Reforma Protestante. Tá? Dando um resumo para vocês, tá? Vocês pediram o que é a Reforma Protestante.
começa assim, os irmãos sabem, no Atos capítulo 2, a igreja começa ali, quando o Espírito Santo desce e inaugura a igreja, como Jesus havia prometido, ficar em Jerusalém, até que lá do alto seja revestido do poder e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em a Judéia e Samaria, tá? E os confins da terra. Então isso aconteceu. A partir dali nasce a igreja. Aí nós temos alguns períodos da igreja importantes. O primeiro período é o período apostólico, em que Cristo vai e fica os apóstolos aqui. Eles ensinam. Eles foram os responsáveis de escrever o cânon da nossa Bíblia, quer dizer, os livros que nós temos, as cartas paulinas de Pedro, né, de Tiago. E após esse período, do último discípulo vivo, que é o João, na ilha de Patmos, ele foi o último discípulo. Ele, segundo a história, ele morreu por volta do ano 100. Aí finda-se a era apostólica da igreja para entrar a próxima geração, que é os discípulos dos discípulos. E discípulos desses discípulos, que nós chamamos de pais da igreja. Esse é o período dos pais da igreja, ou época da patrística. Nesse período foi o período de maior perseguição da igreja. Vocês conhecem pelos livros, pelos filmes, os imperadores romanos eram implacáveis, perseguiam os cristãos de todas as formas, levavam lá para o Coliseu para serem mortos por gladiadores, vestiam eles de feras, para as feras poderem devorar os leões. Por exemplo, quando inaugurou o Coliseu no ano 70, o imperador, né, que estava ali, chamado Tito Vespasiano, ele usou os cristãos, vestiu eles de pano e colocou piche e colocava para iluminar toda a cidade, para iluminar toda a arena. Tá? Então, foi um período muito difícil. Para entrar para a igreja, para ser crente, tinha que ser crente de verdade. Vocês concordam? Esse período do patrício, período dos pais da igreja, foi quando surgiram os nossos primeiros teólogos, né, para defender a fé cristã, tá, de muitas heresias que estavam surgindo, apesar de despeito de toda a perseguição que houve nesse período. Tá? Aí entra um outro período, é o período da igreja, em que a igreja ela não é mais perseguida, ela se torna a igreja, a religião oficial do Estado, que é, a partir do ano 313, o imperador chamado Constantino, ele sobe ao trono, tá? E reza-se a lenda, né? Não se tem certeza, mas historiadores dizem isso, que ele, ao invadir Roma, ele era de outro lugar, ele quer conquistar Roma. Ele tem uma visão, um sonho, em que ele vê uma cruz no céu. E a voz dizia, por este sinal vencerás. E historiadores dizem que ele trocou aquela águia romana, nos insígnias dele, do escudo, do capacete, por uma cruz. E ele conseguiu realmente, ele foi vitorioso. Depois ele foi atrás, que religião era aquela que tinha uma cruz. E ele descobriu que era o cristianismo, eram os cristãos. Ele se interessou. Então, a partir daquele momento, no ano 313, a igreja cristã ela não foi mais perseguida. Tá? Não que ela se tornou uma religião oficial do Estado. O imperador se simpatizou. Tanto que ele só vai se batizar, esse imperador Constantino, só no final da vida dele, na morte, com medo do juízo eterno. Tá? A igreja mesmo só se tornou a igreja cristã oficial do Estado, do Império Romano, com um imperador chamado Teodósio, lá no ano 385. Nossa. Aí sim, ele faz um decreto dizendo que todo cidadão romano e todas as províncias romanas e todas que faziam parte dele teriam que adorar o mesmo Deus do cristianismo. Aí entra um problema. Até então, as pessoas entravam ou aceitavam Jesus e eram crentes de verdade. Agora não. As pessoas agora, ou não obrigados, elas começavam a entrar na igreja em troca de favores, benesses. Tá, eu vou entrar porque o imperador é cristão e eu vou ganhar isso, eu vou ganhar aquilo. E realmente
o imperador ele distribuía alguns benesses, propriedades para os cristãos, e principalmente uma briga para se tornar clérigo, quer dizer, se tornar papa, se tornar padre, né? Tinha mais benesses ainda, tinha mais privilégios ainda, como não ter, pagar imposto, ter casas financiadas pelo próprio governo. Então, vocês começam a perceber que a igreja não é mais formada por cristãos verdadeiros, que dão a sua vida pelo evangelho, que a qualquer momento eles podem ser presos e mortos. Não, agora não, estão vamos dizer assim, no bem bom. O imperador, né, é cristão, a religião oficial do Estado é essa. Aí sim começa o declínio espiritual da igreja. Porque aí começa a entrar a questão, né, dos privilégios, de quem tem mais, quem quer ter menos. Alguns duques, para agradar ao rei, para agradar ao imperador, se tornavam cristãos, mesmo não sendo apenas cristãos nominais, que iam lá na igreja só para o imperador ver. Aí começa esse período que nós chamamos de Idade Média, ou Baixa Idade Média. Para vocês terem ideia, no ano 500, aí começou, de fato, as heresias a entrar na igreja. No ano 500, que o Papa Urbano, né, Gregório, o Papa Gregório I, ele é consagrado o bispo universal de todos os bispos. Até então não existia o Papa, a palavra Papa. A partir dali, o padre de Roma, vamos dizer assim, ele seria o mandatário em todas as igrejas de todo o mundo de então. Tá? E no ano 500 também, nesse período do século VI, também entra a glorificação de Maria, e no final do século VI você vai entrar a deificação de Maria. Nesse período entra também a adoração aos santos, né? A beatificação dos santos, e começa a entrar um monte de doutrinas contrárias, um monte de doutrinas estranhas na Igreja Católica. Tá? Vamos, para encurtar, chegar, por exemplo, na metade da Idade Média, por volta do século X, século XI. Tá? O Papa, desse período, no ano 1050, o que ele faz? Ele decreta que as missas, as orações, não poderiam mais ser rezadas ou ministradas na língua da nação. Eles adotaram a língua que eles chamavam de língua celestial, que era o latim. O que é o latim? O latim é a língua do romano. Nos tempos de Jesus, você tinha, por exemplo, as pessoas comuns, né, de Israel falavam aramaico. Dentro da sinagoga se falava o hebraico, porque a Torá era lida, tinha que ser explanado no hebraico. Fora dali, né, para comércio exterior era o grego, mas os soldados romanos, a língua deles é latim. Então, Roma a língua. Então, eles deificaram também a língua latina como uma língua, como diz, uma língua divina. E, a partir dali, até recentemente, tá? Quem tirou isso aqui, vocês talvez não recordem isso, mas eu lembro de quando criança, a minha mãe era católica, minhas tias católicas, na igreja ali no País das Américas, as missas eram rezadas no latim. Foi João Paulo II, no final da sua vida aqui, por conta do movimento carismático, que estava muito forte, ele fez uma bula papal dizendo que as missas, a leitura da Bíblia, poderia ser feita agora na língua materna da nação. Tá? Então, vocês verem, então, a partir desse momento, na Idade Média, a Bíblia foi tirada do povo. Já não tinha, né? Porque não tinha imprensa, não tinha nada. O pouco que tinha, que os padres liam e explanavam, era em latim. Vai entender o quê? Tá? Então, tudo isso vai conduzindo a igreja a uma degradação espiritual muito grande. E a corrupção do clero, né? A briga, assassinatos de um papa, assassina um bispo para entrar no seu lugar. Né? Aí começa a venda das indulgências. O que é indulgências? São eu te oferecer o perdão, um lugar no céu, por dinheiro. Você não tem dinheiro, então dá aquela propriedade. Aí você está salvo. Te dou um documento dizendo... Era assim mesmo. Certificado. É um certificado. Realmente. Pedi a carta pro pastor Carlos Jesus. Pastor, cadê minha carta pro céu? Eu chego no céu, apresento a carta. Indulgência era isso, gente. Era um atestado de que você estava perdoado,
porque você pagou, que você tinha um espaço no céu, um lugar no céu, porque você pagou somente dinheiro ou doou propriedades para igrejas. Relíquias, que eram, sabe, coisas sagradas, sei lá, grãozinho do Rio Jordão, um pouquinho de água do Rio Jordão, cruz. Pedaço da cruz. Não, foi interessante, a gente ri assim, mas se a gente olhar para o contexto de hoje, não é diferente. Não é diferente. Não é diferente. Teve um historiador que ironizou, que diz que se juntasse todas as lascas da cruz que foi vendida pela Igreja Romana, dava para fazer 3 arcas de Noé. Bastante coisa. Então, coisas assim que vocês não imaginam, tá? Então, isso entrou na igreja. E a igreja não tinha conhecimento bíblico, porque a autoridade bíblica era o padre, era o papa. Então, o que o papa falava, o padre falava, o povo acreditava. Tá? E essas coisas iam acontecendo muito na Idade Média. Não, só... Eu vi que você respirou. Tá, aí o que acontece? A Reforma Protestante, ela teve eco, porque essa degradação ela foi acontecendo muito intensa. E nos dias de Lutero, por exemplo, havia um bispo chamado John Tetzel, que foi autorizado pelo Papa. É a época que eles estavam construindo a Basílica de São Pedro, lá no Vaticano, nesse período. De 1515 a 1525, mais ou menos, houve essa arrecadação de ofertas no mundo. Faz a missa? Aquela lá. Ela é dessa época, século XVI. Justamente essa. O Papa de então pediu arrecadação no mundo todo. Aí esse bispo chamado John Tetzel, ele saía recolhendo. E ele dizia que ao tilintar da moeda no fundo do gasofilácio é aquele negócio que a gente coloca oferta, você sabe. Uhum. Aqui nós não temos, algumas igrejas que tem para colocar o envelope, né, de missão. Tem, aqui tem. Aquilo ali, dependendo da quantidade de moedas que você depositava ali, você estava tirando almas do purgatório ou do inferno. Ao tilintar das moedas no fundo do gasofilácio, almas estão voando do inferno. Você quer pagar quanto? Eu tenho um tio, não sei, acho que ele foi para o inferno. Aí você vai lá e dava uma quantia e pagava aquilo ali. Ou, se você quisesse antecipar a sua salvação, você também... quanto que é a minha salvação? Aí era coisa cara mesmo. Tá? E aí, depositava lá, ele se dava também um atestado, tá? Que você estava salvo, sem combinar com Jesus, né? Tem que combinar com Jesus, né? Primeiro que o papel nem ia lá, né? Ficava no túmulo, né? Você sabe disso que a gente não leva nada daqui, né? Mas é que você falou, né? Podiam falar o que quisesse, né? O povo não tinha nem ideia. Não tinha Bíblia, gente. Mas a Bíblia só tinha em latim? Então, a Bíblia, ela tinha uma tradução do grego, ela tinha do hebraico, né? Lá, mas ficava dentro dos mosteiros, dentro das igrejas. Nas paróquias, vamos dizer assim, onde as pessoas iam, que frequentavam, era o latim. Caramba. Você entendeu? Era o latim. Então, tudo isso foi convergindo para que houvesse a reforma protestante. Voltando um pouquinho antes de Lutero, é importante dizer isso, que Lutero não foi o único reformador. Ele não foi o único com essa ideia reformista. Antes dele, em 1300, em 1400, existiam alguns homens que se levantaram contra a Igreja Romana. Tá? Homens que deram sua vida, tá? Como Jerônimo Savonarola, tá? Você tem John Wycliffe, também um inglês, um bispo inglês que não concordava com as práticas da igreja. Um famoso John Hus, né? Que ele foi apelidado de O Ganso, porque a voz dele era rouca. Você imagina aquela voz rouca, falando. Ele era pregador, chegava a espumar de tanto que ele vaticinava contra Roma. Ele foi morto na fogueira para tentar se retratar, e ele disse uma frase que virou uma profecia. Ele foi morto em 1515 por se levantar contra Roma. No momento do seu martírio, ele diz: hoje vocês estão matando o ganso. Estão silenciando a voz do ganso. Mas daqui a 100 anos, há de se levantar o cisne, e esse vocês não vão conseguir calar a voz dele. 1415. Quando foi a Reforma Protestante? 1517. E realmente. Então, homens já tinham se levantado nisso.
Qual é a diferença? Por que eles não conseguiram? E Martinho Lutero conseguiu. É lógico, providência divina, mas uma coisa, esses pré-reformadores, que nós chamamos na história, eles atacavam a prática de Roma. Martinho Lutero é diferente. Ele atacou a teologia, a base de todo o ensino. Não adianta você falar que você está fazendo errado, isso. Você tem que ir lá na raiz, né, do que está trazendo aquela coisa errada. O médico, não adianta ele tratar os sintomas. Eu tenho que tratar o quê? A doença. Pastor, uma dúvida. Então, existiu esses pré-reformadores, Sim, né? pré-reformadores. Que atacavam a prática da igreja. Sim. Mas e as pessoas? Elas não... Tipo, elas continuavam ali alienadas? Tipo, não ia ao contrário também às práticas da igreja católica? As poucas que teve, Roma, ela sufocou, né? Lembra que você está na Inquisição, um período forte na Inquisição. Se você fosse considerado herege, você ia para a fogueira, para aqueles tormentos que nós conhecemos todos, da pessoa ser serrada no meio, pregada na cruz de cabeça para baixo, afogada. Então, havia muito temor. Esses homens que se levantaram foram realmente corajosos. Mas, então, foram poucas as pessoas que... Foram. Eu citei esses 3 principais, mas teve alguns outros, mas não muita. E realmente não eram pessoas da população. Todos eles, interessante isso, eram bispos. Todos esses eram padres, tá, que se levantaram. Até então, nessa época, literalmente, só era o catolicismo ali. Não tinha nada fora disso. Nada, era o catolicismo. Realmente, era só o catolicismo romano. É lógico que Deus sempre preservou na igreja, né, o seu remanescente, né? Alguém que mesmo com toda essa prática, com tudo isso aí, discordava, falava, não, lá o Papa ensina isso aqui, mas dentro de casa eu vou viver a vida assim. Deus sempre manteve, né, um remanescente em toda a história e que conduziu até esse momento. Tá? Até esse momento de Martinho Lutero. E Martinho Lutero é um monge. Você sabe a história de Martinho Lutero? Ele começou a estudar Direito. Em 1505, ele entrou para a universidade para fazer Direito. Ele teve uma experiência, né, vamos dizer assim, alguns historiadores não entram em consenso com respeito a isso, mas eles dizem que Martinho Lutero saiu de uma festa, de uma orgia, né, quando ele era jovem, com um amigo dele, saiu dessa festa e está andando a pé, de repente formou-se uma tempestade e um raio desce e mata o seu amigo do lado, fulmina no lado. Aquilo traumatizou Lutero. Ele foi para casa pensando naquilo. E se fosse eu, para onde eu iria? E a minha salvação? Então, aquilo atormentou. A questão da salvação foi um tormento na vida de Martinho Lutero. Tá? E ele foi indo. Aí aquilo atormentou tanto ele, que ele desistiu do direito e falou assim, eu, para obter a minha salvação e a minha paz de espírito, eu vou entrar para a religião. Aí ele entra para estudar, tá? Para o mosteiro, para estudar, para ser padre. Né? E da ordem dos agostinianos, tá? Que é uma ordem mais rígida ainda. E lá ele se afunda na religião, porque ele tem uma inquietude na alma muito grande. Ele achava que quanto mais ele estudasse, quanto mais ele se aprofundasse na religião, mais talvez ele ficaria livre desse peso, desse sentimento de juízo que ele tinha. Tanto que Martinho Lutero chegou a ser doutor em filosofia. Ele fez na faculdade normal, fez a pós-graduação, fez mestrado e chegou ao doutorado. Ele era doutor em teologia e filosofia. Tá? E músico também, viu? Quer dizer, ele era músico. Ele era um excelente alaúde, né? É um ancestral do violão, tinha 4 cordas. Você já viu nos filmes da Idade Média? Mais ou menos assim, concavo. O que é meio redondinho. Isso, alaúde, depois, né? E flauta. Ele tocava muito, tá? E ele percebeu que ele chegou a um nível que não dava para ir mais. Aí ele foi nomeado como o capelão, vamos dizer assim, da Universidade de Wittenberg. Ele era professor, então uma pessoa catedrática, uma pessoa de conhecimento tremendo. Historiadores dizem que várias vezes encontravam ele desacordado e levavam para a enfermaria, de tanto ele se autoflagelar. Que ele achava que ele não tinha paz. Ele falou assim, a justiça de Deus era muito
tensa, e ele não estava à altura da justiça de Deus, ele precisava fazer alguma coisa, sabe? E ele se autoflagelava, ele, sabe, com aqueles flagelos nas costas, ficava dias sem comer para ver se aquela culpa saía dele. E foi indo. Até que quando ele assume, né, vamos dizer, a capelania da Universidade de Wittenberg, ele tem que preparar sermões. Na época, no início da semana, o capelão ou a pessoa responsável pela parte espiritual dali davam sermões. Então, ele começou a preparar alguns sermões. É quando ele se depara com o livro de Romanos, gente. Romanos e Gálatas, para quem estuda, é o livro da graça. Salvação pela graça. Ele, ao ler Romanos 1, 16 e 17, que ele vê que a justiça nele, Cristo, está toda a justiça divina, está dizendo ali, 2 pontos. O justo viverá pela fé. Ele descobriu que a justiça de Deus, aquela que perseguia ele, que deixava ele inquieto, alguém já tinha pago por ela, ele não precisava mais se flagelar. Ele não precisava mais se martirizar. Ele descobriu em Cristo. Mas como que eu tomo posse disso? Pela fé. A partir daquele momento, ele tem um encontro de verdade com Deus. Ele diz, na sua biografia, que saiu um peso eterno. Ele fala, peso eterno das minhas costas, quando eu coloquei a minha justiça em Cristo. Aí mudou a visão dele de Bíblia. Mudou a visão dele de salvação. Quando que a igreja dizia que para ser salvo, você tinha que comprar alguma coisa, tinha que ter um atestado disso, comprado. Para ser salvo, a igreja que tinha que decretar que você era salvo. Morria alguém que não tinha nada, não deu nada em vida, era obrigado a família a reunir alguma coisa para ele ir lá, o padre dar extrema unção para que aquela vida não fosse para o inferno. Olha só que situação. E Martinho Lutero descobriu que não, que a salvação é pela graça, a salvação é em Cristo. Cristo já fez justiça por mim, ele que sofreu por mim, não preciso mais sofrer. Então isso muda toda a visão de Martinho Lutero, e ele começa a entrar pela Bíblia, começa a estudar salvação, até que ele culmina com aquilo que nós conhecemos hoje, no dia 31 de outubro, que vai fazer agora 505 anos, né, aliás, né, deste dia. Ele escreve 95 teses. Por quê? Ele é professor, ele quer chamar o debate. Ele não faz 95 acusações. Por quê? Martinho Lutero e os reformadores não tinham intenção de sair da igreja. Martinho Lutero queria que a igreja mudasse. Não era a intenção dele sair. Ele saiu porque ele foi excomungado. Mas porque aquelas 95 teses ele estava chamando para o debate. Por que ele pregou na porta da igreja? Tinha um bispo lá. E outra, gente, na época não tinha isso aqui que vocês estão fazendo, não tinha mídia, não tinha celular, não tinha nada. Você sabe como que as pessoas sabiam das notícias da cidade aonde? Na porta da igreja. Lá era o point. Lá era o mural de toda a cidade. Tudo que acontecia na política, tudo que acontecia no reino, tudo que acontecia, as pessoas passavam na frente, iam lá na igreja todo dia para ver o que estava acontecendo. Isso era, até recentemente no Brasil, né, era dessa forma. Muitas cidades no interior tem uma igreja lá no centro, lá na praça, lá, e lá que fica todo mundo, né? Lá fica todo mundo, isso. Vai em Santo André, por exemplo, vai lá na Coronel Oliveira Lima, lá em torno. Pomba fica lá. Até pomba fica lá, realmente. Então, como ele queria mostrar, chamar a atenção para o debate, ele vai colocar num lugar público, para que todos vejam. Tá? Os alunos dele, o bispo vendo. Só que alguns historiadores dizem que a intenção dele chamar para o debate, alguém viu lá e publicou aquilo. Né? E outra coisa, a imprensa de Gutenberg havia sido já inventada recentemente. Então, já não era mais tudo no papelzinho, era no manuscrito. Então, alguém publicou aquilo e começou a difundir, achou interessante. Né? Aí tomou corpo aquilo ali. Tá? Por isso que a gente chama essa data, a data importante para a Reforma Protestante, como início. Mas ela não inicia ali, mas ali é o verdadeiro embate, começa ali. Porque, no mesmo instante, por exemplo, na mesma época de Martinho Lutero, algumas, com base nessas ideias de Lutero, algumas revoluções, né, reformas começou a acontecer. Tá? Você, por exemplo, tem um bispo chamado Ulrich Zwinglio. Ele é de Genebra, na Suíça.
Ele começa a reforma protestante lá. Martinho Lutero aqui, na Alemanha, Zwinglio lá em Genebra, né? Aí você vem, já ouviram falar de João Calvino, calvinismo? João Calvino, ele é francês, ele começa a reforma também ali naqueles lugares ali, daquele lugar. E vão convergindo, tá? Por que eles convergem? Porque... Pode falar. Eles não sabiam um do outro. Tipo, começou na mesma Não. época, mas eles sabiam já um do Já outro? sabiam, já tinham ideia, já tinham... Primeiro... Tá prestando atenção. É assim... Eu tinha entendido isso. Não, vai que Deus mandou os três e vai... Não é impossível Deus fazer. Não, que já conhecia. Eu falei que imprimiram, fizeram, publicaram as ideias de Martinho Lutero. Esses bispos já tinham esse pensamento. E encontrou em Lutero já um estopim para isso, tá? Para fazer a reforma nos lugares onde eles estavam. Um era bispo aqui, outro era aqui, outro aqui. Então, cada um foi fazendo. Só que interessante é que, de tudo que foi feito, eles convergiram em 5 pontos. Isso é que é interessante. Vocês já ouviram falar nos 5 solas? Sim. Né? Esses 5 foi a base, e é a base nossa hoje do cristianismo. Sola Scriptura, somente as Escrituras vai dizer o que eu vou fazer, qual é o caminho da salvação. Não é o que o Papa vai decretar, não é bula papal, não é edito papal, não é o que o Papa... É as Escrituras. Volta às Escrituras. Eles não discutiam isso. Sola fide. Sola fide significa somente pela fé. A salvação, ela vem por Cristo mediante a fé. Nada que eu faça aqui vai mudar a situação eterna se eu não receber Cristo e o projeto de Deus pela fé. Sola gratia, somente pela graça. A salvação não é por indulgência, não é por venda de relíquia, não é por atestado de um padre, é só pela graça. Palavra, pela fé, pela graça. Aí tem solos Cristos, somente Cristo salva. A igreja não salva, o Papa não salva. Né? E dizendo nisso, somente Cristo salva, porque já existia a mediação de Maria, já tinham santos apóstolos que eram invocados para a salvação. A reforma protestante diz solos Cristo, somente Cristo. E por último, só lhe deu glória. Glória somente a Deus, mais a ninguém. Papa não merece glória, bispo não merece glória, santo nenhum merece glória. Glória somente a Ele. Essas 5 teses, ou 5 pontos, foram a base de todos os lugares. De uma forma diferente, mas todos eles trabalharam em 5 desses pontos aí, que chegou até o que nós temos hoje, né? Apenas para classificar, na Alemanha, eles foram chamados de luteranos. Todos eram, de certa forma, chamados de protestantes. Na Alemanha, eles eram luteranos. Na França, eles eram chamados de huguenotes. Tá? Por exemplo, na Inglaterra, tá? Eles eram chamados de puritanos. Tá? Então, cada lugar tinha um nome diferente, mas todos eram reformadores. Todos tinham uma proposta de reforma da igreja, né? Voltar à igreja ao princípio, né? Só as Escrituras, a salvação somente pela graça, somente pela fé, e só Cristo e glória somente a Deus. Tudo baseado nas teses de Lutero. Tudo baseado nessas teses de Lutero, né, que eles fizeram. Entendi. Eu pensava que as 5 teses eram mais porque, tipo, acho que Lutero tinha preferido essas 5 teses, mas não eram as teses que eles convergiam. Foi um consenso. Nós temos divergências, por exemplo, com os calvinistas. Vocês sabem disso. Nós somos arminianos, Jacobus Arminius, do pastor, o bispo holandês, né, chamado Jacobus Arminius, que teceu uma teologia, e o Calvino uma. Mas, apesar de algumas divergências, as 5 pontos da reforma não é inegociável. Entendi. Porque se você entrar numa igreja que a salvação não é por Cristo, não é igreja. É seita. Pode cair fora. Se a Bíblia não é pregada, é usado outro livro antes para explanar, falar alguma coisa, não é igreja. Vocês estão vendo? São pontos principais que todos nós temos, não abrimos mão. Para ser igreja de verdade, esses 5 pontos da reforma protestante têm que estar ali. Salvação só por Cristo, glória somente a Deus, salvação pela graça, tá? Mediante pela fé, pelo sangue de Cristo. Alguma coisa diferente disso aqui, nós classificamos como seita. Por isso que a igreja presbiteriana, a igreja batista, a igreja. Algumas divergências nós temos, né,
no calvinismo e arminianismo, mas são igrejas, porque as 5 teses, as 5 pontos do protestantismo estão presentes ali. Se eu só conseguir dar um resumo para vocês o que foi, né? Muita coisa a mais, tá? Isso aqui é só um grosso modo para vocês entenderem o que foi a reforma protestante, que não foi só apenas em um. Lutero, ele não foi morto logo de cara por causa das teses, assim? Porque... Boa pergunta. Por que os antecessores de Lutero foram mortos e Martinho Lutero não? O que aconteceu? Quando ele prega as 95 teses, o bispo ali de Wittenberg, ali da Alemanha, tenta convencer ele de toda forma, ele não retorna. Aí até que ele é convidado, tá, a comparecer, se retratar na frente do Papa, num evento, numa assembleia chamada Dieta de Worms, na cidade de Worms. Dieta significa uma palavra latina, significa assembleia, a mesma coisa, tá? Assembleia de Worms, onde o imperador Carlos V, que era poderoso, um homem mau e defensor tremendo de Roma, né? Era um homem muito mau, e o Papa e todos os bispos estavam ali esperando a retratação de Lutero. Depois que eles falam, eles bravejam, falam, aí vem a fala de Lutero. O que Lutero fala? Tem na sua biografia. Ele falou assim: senhores, excelência, vossa santidade, se vocês conseguirem provar para mim que eu estou errado nas Escrituras, ele falou desse jeito, eu retorno. Pelo contrário, não vou infringir a minha consciência. Ele diz assim: aqui eu enfinco meus pés e que Deus me abençoe. Quer dizer, não voltou. Aí você fala, por que ele não foi morto? Aí ele foi decretado fora da lei, foi decretado herege, e realmente ele ia vamos dizer assim, para ser morto por esses crimes, né? Vamos dizer assim. No trajeto, só que ele seria morto, vamos dizer assim, alguns historiadores dizem que em Wittenberg, porque ele era de lá, naquela região. Então, geralmente, eles levavam as pessoas para todo mundo ver. Isso. Ele vai numa carruagem, vai escoltado em cavalos para ser levado lá. Um rei, ou um duque chamado Frederico III, que foi simpatizante também ali da Alemanha, simpatizante da ideia e das mensagens de Martinho Lutero. Gente, vamos analisar o seguinte. Roma dominava o mundo todo. O Império Romano, nessa época, não existia mais, tá? Já era, a Europa já era vários reinos pequenos. Britânia, Germânia, os galeses, vários reinos pequenos. A única que era universal era a Igreja Romana, só que ela interferia em todos os reinos. Olha só, política. Ela era propriedade que, como muita gente queria ser salvo, vendia suas propriedades, e dentro daquela terra, daquele rei, daquele duque, daquele imperador ali, tinha muita terra que era de Roma. Eles não podiam fazer nada, tudo era Roma. Então havia já politicamente uma aversão pela Igreja Romana. Aí vem Martinho Lutero com essas ideias revolucionárias de contra Roma, então ele encontrou vozes. Ele encontrou pessoas que realmente concordaram com ele. E um desses foi Frederico III, que sequestrou, literalmente, sabe aqueles filmes que você vê que alguém está na carruagem, está indo lá e chega com uma escolta de soldados e pega e leva ele para em Wartburg, castelo de Wartburg. E lá ele ficou. Lá o outro imperador não foi besta de ir lá dentro para ele uma guerra. E nem Roma também, porque viu. Então, desde que ele fique lá recluso, nada vai acontecer. Só que, vamos dizer assim, o estrago já estava sendo feito. Que as mensagens já foi difundida. No lugar de Martinho Lutero ficou um bispo, um discípulo dele chamado Filipe de Melanchthon, que difundiu, pregou mais ainda as ideias de Martinho Lutero em Wittenberg. Só que no período que ele ficou enclausurado, ele não ficou inativo. Ele traduziu pela primeira vez, a primeira versão na língua mater foi a tradução do latim para o alemão, a Bíblia, no Novo Testamento. Ele fez. E outra, ele escreveu hinos ali, tá? Como eu falei para vocês, ele era músico. Vocês conhecem o hino Castelo Forte? O Castelo Forte foi escrito ali no castelo de Wartburg, em 1529. Castelo Forte é o hino de Martinho Lutero. O hino da Alemanha é uma música de Martinho Lutero. Caramba.
O hino oficial. É. Martinho Lutero. Você vê, a reforma é a Marselhesa, vamos dizer assim, da reforma protestante, se tornou o hino hoje da Alemanha unificada. Porque a Alemanha foi formada em cima do protestantismo. Aliás, a Alemanha só se tornou única por causa do protestantismo, tá? Porque se uniu numa só fé. Se tornou só um povo. Então, são histórias que você vai vendo lá atrás, gente, é interessante. Caramba, nunca imaginava. Toda influência, né? Aham. Vários hinos, tá? Que, assim, o que Martinho Lutero deu agora para o povo? Ele estava devolvendo a Bíblia. Ele devolve a Bíblia para o povo, porque o povo não tinha. O povo, lá atrás, em 1050, havia sido proibido. Então, ele devolve, ele começa a ensinar a Bíblia, ele já traduziu para o alemão, outro já fez isso no inglês. Né? Aí vocês conhecem a King James, 1611, a versão do rei Tiago. A primeira tradução do inglês, um rei que financiou, tá? Tudo nesse bojo aí da reforma protestante. E os primeiros inários, por quê? As pessoas iam para a igreja católica, só o padre falava em latim e os padres cantavam. Aquele canto gregoriano? Meu pastor, nada me faltará. Aquela coisa assim. Você imagina você na igreja. É assim. E eu só olhando ali, alguns lugares da Europa já começaram a colocar corais, divisão de 4 vozes. Soprano, contralto. Aí você fala, quem fazia soprano? Ele pegava garotos novinhos, já tem a voz fininha, e já estavam entrando já para o monastério, estudando para ser padre, para cantar. Mas mulher não tinha nem vez, viu? Mulher não. Era só padre que cantava. O que Martinho Lutero fez? A congregação, a igreja começou a cantar. Os primeiros corais mistos de homens e mulheres foram da igreja luterana, a igreja reforma protestante. Lindo. E outra, tem contribuição, esquecemos dos grandes compositores, Bach e Mozart, que ajudaram também a expandir a enologia da reforma protestante. As composições de Mozart e Bach são composições sacras. Quer ver um exemplo de um alemão que trouxe uma contribuição para a enologia? Nossa, você já ouviu falar de Handel? Já ouvi falar, mas... Que escreveu Aleluia de Handel? Olha só, que é um hino universal. Quem não canta aquele hino no mundo todo, gente? Eu já vi aquele hino em coreano, já vi aquele hino em japonês, e você sabe que eles estão cantando ali. Encomendado por quem? Frederico III. A história diz, é linda, que quando ele pediu para cantar aquele hino, que ele foi feito aquele Handel fez aquele hino, o imperador, no meio do hino, que fala que Deus, né, sentado no trono, aquela coisa, Rei dos reis, aleluia, Senhor, ele desce do seu trono, coloca tira a sua coroa e se prostra e diz, eu não sou digno desse rei. Olha o que a reforma protestante fez. Tá? Coisas lindas. Tá? E sem contar, gente, educação. Infelizmente, tem muita gente que tem memória curta ou nunca estudou isso. Só existe universidades hoje por causa da reforma protestante. Por quê? Como a reforma trazia de novo a Bíblia para o povo, só que 2% a 3% da população sabia ler e escrever. O que faz? Não adianta. O que aconteceu? Lutero e tanto Zwinglio, na Genebra, começaram uma luta com os imperadores, com os governantes, de formar escolas comuns para ensinar as crianças, né? É chamada escolas multisseriadas. Na sala tinha criança para ser alfabetizada, quanto o pai e avô, porque também precisava ser alfabetizada. Começou as primeiras academias. Aí eles começaram a estudar mais. Quem terminava a academia queria ir para mais para frente, estudar mais. Aí ia para outro, até que surgiram as universidades. Não tinha. O ensino era circunscrito apenas à elite, à burguesia. O protestantismo trouxe o ensino, a educação para o povo comum. Criou as escolas integrais, né? Criou as escolas para que todas as crianças de qualquer nível social pudessem participar. Por exemplo, você tem a Universidade de Genebra, foi a primeira a ser criada. O Ulrico Zwinglio criou. Oxford foi criada pelos protestantes. Harvard foi criada por protestantes. Yale, nos Estados Unidos, pelos protestantes.
Princeton, Universidade Protestante Presbiteriana. Todas essas grandes universidades, gente, foi fruto do protestantismo. Música, política, tudo, né? As artes, né? Desse período, você viu, o período da Renascença também. Por que a Renascença também teve muita expansão? Por causa do protestantismo, porque a igreja dominava tudo, a igreja não permitia que ninguém falasse nada contra o que ela já havia ensinado. Então, todo mundo era morto. E com o protestantismo, muitos cientistas, como Isaac Newton, como os outros, eram protestantes. Você entendeu? Por quê? Porque eles estavam libertos dessa garras da Igreja Católica. Então, gente, o protestantismo trouxe uma revolução espiritual, educacional, política, de uma forma muito ampla para o mundo da Idade Média e para nós até hoje. E, pastor, quanto tempo demorou para... Lutero pregou as 95 teses. Quanto tempo demorou para surgir a primeira igreja protestante? Realmente algo... Não vou falar algo prático, porque o que ele já fez já foi algo prático, mas, sabe, a mudança da sociedade a ponto de já ter um grupo que acredita na tese dele... A primeira igreja de Martim Lutero, nós temos resquício de 1524. 7 anos depois já tinha uma igreja, já com ele, pastor, e já cantando, já estão com bem pouquinho, mas já tinha alguns hinos próprios, já é ali da palavra, tá? Mas, e como falei para vocês, foram surgindo em outros lugares ali na Europa. Tá? Eu acredito que, assim, eu não tenho exatamente os dados assim, mas antes de terminar o século XVI, né, de 1500 e alguma coisa, já tinha muitas igrejas. Pô, você vê, já em 1611, um rei da Inglaterra, por conta de a nação inteira dele ser cristã, pediu uma tradução por inglês. Você entendeu? Então, antes de terminar esse século, já existia várias igrejas instituídas já nesse novo formato protestante. Entendi. E também, já logo quando começou, os cultos eram também já na língua... Sim, mater. Era na língua mater da nação. Não tinha nada de latim. Né? Tá. A Igreja Romana veio mudar agora recentemente, como eu falei para vocês, por conta do movimento carismático, né? Porque eles estavam percebendo que na década de 80 estavam perdendo muitos fiéis para a igreja. Foi o boom da igreja pentecostal, e eles tiveram que mudar um pouco, e aí permitiu-se que os padres hoje pregam na nossa língua. Inclusive, parece com a gente, né? Se você pegar umas mensagens aí de Padre Marcelo, Padre Fábio Melo, parece um pastor mesmo pregando, até o jeitão, aquele jeitão muito, sabe, engessado. O padre já não tem mais, né? Por conta do movimento carismático. Sim. E, pastor, uma curiosidade. A Igreja Católica, ela já se pronunciou sobre esse período da história? Já. A igreja, ela fala que nós somos irmãos desviados. Tem esse período. Nós somos irmãos lá atrás, que um dia, por causa de um monge que não entendeu as ideias dela, se separou. Tá? Eles têm, sim. Eles olham para trás e eu vejo alguns escritos de alguns padres católicos ou autores católicos que eles têm, sim, um certo ressentimento, vamos dizer assim, né, de ter tido aquele cisma lá atrás, tá? Por conta de Martim Lutero. Mas diz que nós somos irmãos desgarrados dele. Já vi essa palavra na boca do Papa, né, dizendo desgarrados. É possível, assim, obviamente, eu acho que é impossível, mas é possível a gente... eu já dou É impossível, mas é possível. A gente saber como que seria hoje se não tivesse tido essa reforma. Sim, outra pessoa poderia aparecer e fazer, mas se não tivesse... Se não houvesse a reforma protestante, irmãos, nós estaríamos em maus lençóis até hoje. O evangelho não estava da forma que está hoje, não tinha atingido a proporção que tem até hoje. A idade das trevas estaria até hoje. Tá? Como você falou, talvez Deus teria levantado alguém em algum outro momento, mas acho que os rumos que a igreja estava tomando, e dentro do projeto de Deus, e já tem um projeto. Ele já tem um projeto
universal para a igreja como corpo de Cristo, ele em algum momento ia romper com esse sistema, ou se fosse Martim Lutero, Deus usa outro. Você entendeu? Então, de certa forma, alguma coisa ia acontecer. E acredito assim. Pastor, a gente vê hoje algumas teologias bem complicadas, né? Você acha que de tempos em tempos é necessário uma reforma para realmente voltar para a essência do evangelho, tipo, as 5 teses, voltar para isso, sabe? Pregar na igreja. Pregar alguns lugares estão precisando. Eu já ouvi esse movimento que nós vivemos quando nós completamos os 500 anos, né, de Reforma Protestante. Alguns expoentes, pastores de mídia, diz que nós teríamos que fazer agora a reforma da reforma. Reforma ao quadrado. Reforma. Você sabe por que é protestante, né? Porque ganhou esse título protestante porque a igreja protestava contra tudo. Protestava contra santo, protestava contra as indulgências, protestava contra as relíquias, protestava isso. Era isso. E eles dizem que a igreja hoje não protesta mais para nada, aceita tudo. Não é contra mais nada, você entendeu? Não se impõe seus valores, não se impõe, tá? Está aceitando. É nesse sentido que eles estão falando. Sim, a sua pergunta é assim, a gente fica preocupado como teólogo algumas questões da igreja, quando eu falo, não da nossa. Graças a Deus nós temos uma doutrina sadia, um pastor que prima muito pelo ensino verdadeiro da palavra de Deus, né? Tanto quando ele nos orienta para a gente pregar, ele fala assim, pregue a palavra, só a palavra, tá? Muitos lugares está com muita invenção, muita invencionice, muita coisa que está desviando um pouco do foco daquilo que é a verdadeira essência da palavra. Então, nesses segmentos, acredito que precisa sim. É por isso que há o rompimento de muitas igrejas, sabe? Muitos movimentos que acabam saindo de outros movimentos. Por exemplo, vou citar um exemplo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Até há 20 anos atrás, ela era a única. Mas alguém lá dentro discordava de algumas questões, a questão do sábado, a questão de Cristo já ter vindo e estar no segundo céu, outras coisas. E como não houve consenso ali, aí houve uma dissidência. Aí você tem a Igreja Adventista da Promessa, que é mais voltada para a gente. Você entendeu? Então, tem igrejas que vão se separando quando eles percebem que a igreja está tomando um rumo. Essa era a ideia de Lutero, né? Viu o rumo que a igreja tinha tomado e queria se reformar. A igreja não foi ouvido, ele foi excomungado e aconteceu isso. Aliás, a Assembleia de Deus foi isso, né? Você sabe a história da Assembleia de Deus, 1911. Inicialmente, os nossos primeiros pioneiros, né, Daniel Berg e Gunnar Wing, eles eram batistas. Eles chegaram aqui em 1909, quando que a igreja foi fundada? Em 1911. De 1909 a 1911, eles foram membros da Igreja Batista ali no Belém do Pará. O que aconteceu? Como eles haviam recebido o batismo com o Espírito Santo lá na Rua Azusa, recentemente, então eles pregavam também essa evidência do Espírito Santo. Até que uma irmã, né, batista foi batizada com o Espírito Santo. Foi um estopim, pronto. Aí levantou-se a igreja, levantou-se o ministério, e eles tentando falar sobre o que era o movimento pentecostal, que Jesus batizava ainda com o Espírito Santo, não deu certo. Eles foram escorraçados praticamente. Aí fundaram o que nós conhecemos hoje, a Assembleia de Deus. Você entendeu? Mas aí não seria uma teologia que, tipo, impede a salvação. No caso, antes não. As teologias impediam a salvação porque não falavam. Não, é o que eu falei para vocês. Esses 5 pontos básicos, pontos da Reforma Protestante, elas não inegociáveis. Gente, salvação só por Cristo, pela fé, somente pela graça. E a palavra de Deus é a última autoridade para tudo. Não pode abrir mão. Já falei para vocês. Se você entrar numa igreja, ele não é igreja, é um movimento, é seita. Como Testemunha de Jeová, e outros, o Mormon, tá? E não tem esses 5 pontos principais da Reforma Protestante. Nós seguimos até hoje. Sim. Tá? É que algumas igrejas que a gente vê aí parece que também já está mudando todas essas coisas. Mas é o que eu estou falando. Estão deixando de ser igreja para se tornar secularista. Estão deixando de ser igreja para se tornar seita. É uma linha muito tênue, tem que tomar muito cuidado com isso. E pastor, qual que você diria que são as principais características, assim, se você fosse citar determinadas quantidades, quais que são as características da reforma?
As características da reforma é a volta, primeiro, a volta da igreja aos rumos primordiais. Essa é a principal característica, tá? Primeiro, a salvação, que eu já falei para você, em Cristo, tá? A palavra de Deus. E depois, que cada um de nós, outra característica do protestantismo, ele tira o sacerdócio universal de uma única pessoa que é responsável pela sua salvação, e o protestantismo coloca cada um de nós somos sumos sacerdotes, somos sacerdotes. Cristo fala, Pedro fala isso, né? Que nós somos sacerdócio santo, real, né? Comprados por Cristo. Então, que cada um é responsável por sua salvação mediante Cristo. Essa é uma característica. Então, Cristo, salvação, a palavra de Deus, né? Ela é a última autoridade, e questão da salvação, cada um de nós somos responsáveis. Tá? São as características principais do protestantismo, em consonância daquilo que era o romanismo, né? Da Idade Média. Pastor, o senhor tem algum ponto a mais para falar da reforma que o senhor acha que faltou a gente perguntar, algo assim? Já está encaminhando para o final do episódio. Aí ele fala tudo. Eu achei que vocês não fizeram as perguntas certas. Não, mas é que eu percebi que, às vezes, ao longo que eu fui explanando, talvez algumas perguntas foram sendo respondidas. Sim, com né? certeza. Foram sendo respondidas. As características em que você falou, quais as consequências que eu falei para você, a consequência na educação, na política, nas artes, tá? Que teve, muita gente esquece disso, tá? Que essas muitas universidades que existem hoje, elas são produtos do protestantismo, mesmo a USP, né, que ela foi fundada por franceses, mas os primeiros franceses que chegaram aqui, fundaram aqui, eram franceses huguenotes, franceses protestantes que chegaram aqui no Brasil e perceberam que o Brasil não tinha nenhuma universidade. Então, foi muito importante. Eu digo para vocês, então, o protestantismo não foi apenas um movimento de alguém que quis separar da igreja por discordância de alguma coisa, como os historiadores dizem, mas foi um movimento espiritual tremendo para trazer a igreja aos rumos da igreja primitiva. Tá? Daquilo que Cristo havia ensinado. E nós todos gozamos desse fruto, né? Dessa liberdade, dessa forma que eles deixaram para a gente. Tá? Foi algo bem necessário, né? Foi essencial, né? Assim... Foi essencial, foi o que você perguntou anteriormente. O que aconteceria se não tivesse havido a reforma protestante? Gente, a gente não sabe nem como estaríamos hoje. Questão de salvação. A dúvida de Lutero é a dúvida de muita gente. Questão da salvação. Imagina um homem medieval. A gente que está falando de Lutero porque a gente conhece ele na história, mas o pensamento de muitas pessoas, quando você imagina você vender sua propriedade, não deixar nada para o seu filho. Mas havia muita briga, gente. A gente vê na história de pessoas que se revoltavam com o pai, porque no momento do túmulo, o bispo ia lá com um papel dizendo: olha, se você passar a sua casa, tudo os seus bens para cá, você vai ser salvo. E aquilo atormentava, ele acreditava, porque um tormento. Né? Não se pregava sobre salvação, não se falava. Não era a preocupação da igreja falar como a pessoa seria salva. A preocupação da igreja era só de falar que ela era a detentora de condicionar a salvação, não. Então, o mundo medieval viveu umas trevas. É por isso que nós chamamos o período das trevas por conta disso. Por conta da espiritualidade, por conta também não se produziu nada, né? Tudo que se produzia na ciência, na química, na medicina, as pessoas eram mortas por isso. Tá? Então, através da reforma protestante, a liberdade foi dada. Até do contraditório, né? Até de pessoas disserem que Deus não existe, que não acreditam em Deus, que não acreditam em religião. Por que elas podem dizer hoje não ser mortas hoje numa fogueira? Por causa da reforma protestante. Ok? Amém. É isso, pessoal. Esse foi o episódio. Não se esqueçam de curtir, comentar, seguir a gente nas redes sociais, @glorificast, aqui também no YouTube, no canal da IAD Mauá. E é isso, pessoal. Continue acompanhando os episódios e até o próximo episódio. Até o próximo, pessoal. Tchau, Tchau. tchau. Valeu! Valeu, gente. Obrigado. Deus abençoe.